Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Nós por aqui estamos muito bem. Não poderia ser diferente, né? Olha só que maravilha que tá essas nossas florzinhas aí cheias de abelhas. A gente fica muito feliz quando vê isso. Chega na horta, dá uma alegria. O vídeo de hoje a gente vem trazendo uma resposta aí para essa questão que foi deixada em outro vídeo nosso, na qual vocês perguntam dicas, enfim, como se poderia cultivar, ter uma horta mesmo para quem tem um pequeno espaço. Então, pensando em responder essa questão, eu fui anotando, né, coisas que a gente já sentiu até por ter morado em espaços menores também, inclusive apartamentos, e também observações aqui pelo andamento da nossa própria horta, tá? Então nós anotamos 12 dicas que são bem interessantes para quem tem pouco espaço para cultivar. Seja porque esse pouco espaço é um terreno de pouco espaço, ou seja porque esse pouco espaço é, de repente, a varanda de um apartamento. Então vão ter dicas que vão servir para todos. Mas antes de começar esse vídeo, se você está chegando aqui nesse canal agora e ainda não conhece a gente, eu sou a Vivi. Eu sou a Bruna. E aqui nós estamos no canal Ser Sustentável, Horta no Quintal, onde a gente vai compartilhando com vocês aí as nossas experiências, tanto do que dá certo como do que não dá certo. Espero que essas 12 dicas aí para cultivar uma horta em pequenos espaços possam ser úteis para você. E vamos lá conferir as 12 dicas. Bom, pessoal, a primeira dica não poderia ser outra, que se você tiver algum espaço de chão, de terra para cultivar, prefira plantar nesse espaço as plantas, ou plantas de raízes, como uma batata doce, aqui a gente tem, por exemplo, uma beterraba, né? Ou então a cenoura também encaixaria, né, nesse perfil. Ou então plantas maiores e que vão te dar muitos frutos, que é o caso, por exemplo, do tomate ou de uma berinjela, se você gosta de berinjela, né? Porque o tomate, você plantando ele no vaso, ele vai te dar frutos também. Mas plantando no chão, ele vai te dar um número de frutos muito maior do que no plantio em vasos, porque não adianta, um vaso ele tem um espaço limitado. Essas plantas que produzem muitos frutos, se você tem uma opção de chão, escolha plantar nela essas plantas maiores, e a gente vai ver depois alternativas para que você plante as plantas menores, né, em outros locais. E a segunda dica, de certa forma, está relacionada com a primeira, que é o seguinte: sempre que você puder, sempre que você tiver essa opção, prefira plantar em canteiros do que em vasos. Nem que esses canteiros sejam canteiros artificiais, digamos assim. Se você não tem espaço de terra, mas que você faça com caixas grandes. Essa aqui é uma caixa de isopor, mas você pode fazer com caixotes de madeira grandes também, porque o espaço em canteiro você sempre vai aproveitar ele muito melhor do que em vaso. Se eu for pegar e colocar vasinhos aqui, eu vou perder um monte de espaço no meio dos vasos. Eles me dão muito mais trabalho pra gente cuidar também, né? E o canteiro, você trabalha ele como um todo. A planta tem mais quantidade de litros de terra, de substrato, de adubo disponível para ela usar, mesmo que você tenha várias plantas diferentes plantadas aqui juntas, né? Por exemplo, nós temos salsinha, açafrão quase no ponto de colher já. E ele tá produzindo bem aqui, né? Mesmo estando em conjunto, ocupando o mesmo espaço, elas estão produzindo bem. A gente tá direto comendo salsinha daqui. Sempre que possível, prefira plantar em formatos de canteiro, ao invés de plantar em vasos. Você vai ter muito menos trabalho e um rendimento muito melhor. A dica número 3 é, se você tem essa opção, procure verticalizar. Digamos que você esteja numa varanda, por exemplo, você pode ter um canteiro, a parte de trás dele você coloca uma tela e deixa subir ali as plantas que sejam de subir. Um tomate, um pé de pepino, por exemplo, aqui a gente tem o quiabo de metro. Porque você vai estar aproveitando não o espaço de solo, mas sim o espaço aéreo que você ia perder de outra forma, né? Ou outra alternativa para verticalizar também é você colocar na parede aqueles estrados que tem um local ali para você fixar vários vasinhos. E aí, nesse caso, para esses vasos menores que vão ficar suspensos, você aproveita para fazer o plantio de plantas menores. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui a gente tem o alface crescendo, certo? Alface, almeirão, rúcula, todos esses são cultivos, as salsinhas, as cebolinhas, coentro.
que você pode plantar em vasos menores. Lógico, sempre lembrando, quanto maior a quantidade de terra que esse vaso tiver, melhor a sua planta vai se desenvolver. E deixar o espaço que você tiver de canteiro para as suas plantas maiores. E aqui, quando eu falo canteiro, pode ser também um canteiro como aquele que a gente mostrou, feito de um caixote. Então, prefira deixar ali aquelas plantas maiores e que têm uma maior exigência de nutrientes para se desenvolver e para produzir. E a quarta dica é para que vocês reflitam bem na escolha de quais plantas vocês vão plantar nesses locais, porque o espaço é limitado, não dá para plantar de tudo, certo? Na minha opinião, não compensa plantar plantas que vão ficar muito grandes para produzir um único fruto, como é o exemplo do repolho, da couve-flor, do brócolis. Agora ele tá pequenininho aqui, mas depois esse pé ele vai ficar desse tamanhão. Ele vai ocupar bastante espaço. Então, e vai produzir um fruto só. Vai ficar uns 4 meses ali no canteiro para produzir um único fruto. Então, talvez não seja o mais indicado. No local aqui, você poderia ter, por exemplo, um pé de tomate que ia produzir uma infinidade muito maior de frutos para você. Porém, se vocês ainda assim decidirem plantar, uma alternativa é procurar plantar essas plantas bem no cantinho do canteiro, porque assim elas vão tender a cair mais para fora aqui, né? E deixar livre mais espaço de canteiro para vocês poderem cultivar outras plantas. A quinta dica para melhor aproveitamento dos seus espaços é que você procure já ir plantando as plantas novas antes de chegar a colher as antigas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, o canteiro onde a gente já foi colhendo, né, um pouco do que a gente tinha aqui, mas aqui eu já tenho um espaço que eu poderia estar plantando outros cultivos. E até eles crescerem, eu já vou estar colhendo esses aqui. Assim você não chega a ficar com o teu canteiro totalmente pelado, vazio. Antes de terminar de colher os anteriores, você já está plantando novos cultivos no meio e aproveitando esses espaços. E a sexta dica até combina com a anterior, porque é o seguinte: façam plantios escalonados. Então, se vocês têm um determinado espaço de cultivo, vocês não vão pegar e plantar ele todo de uma vez, como a gente tem esse canteiro aqui, ó, todo plantado de uma única vez, tá? Se o teu espaço é limitado, o ideal é que você divida ele e faça plantios escalonados. Então, um mês eu vou plantar a metade, por exemplo, ou 1/3 do meu espaço, no outro mês eu vou plantar a outra metade. Assim as plantas vão estar sempre em diferentes tempos de maturação e colheita, para que quando você comece a colher, você sempre tenha o que colher. Senão, se você planta tudo de uma vez, você vai colher tudo de uma vez e depois você vai ter que esperar crescer tudo de novo para daí poder voltar a colher, né? Então, se o espaço é limitado, divida ele em 2 ou 3 partes e comece a fazer os plantios ali de forma escalonada. E a sétima dica é para que vocês lembrem de reservar um espaço para fazer a compostagem de vocês, porque é a compostagem que vai trazer os adubos para a horta de vocês. Então, essa composteira, se você tem espaço de fazer uma composteira de chão, ótimo, porque ela te dá menos trabalho. Mas se não, você pode fazer uma composteira de balde, como essa aqui, caseira. A gente tem vídeo no canal mostrando como faz, como usa, tem mais de um vídeo até. Então, dê uma olhadinha se vocês tiverem interesse, porque ter espaço para composteira e também para as tralhas, né? Para suas ferramentas de jardinagem, pense num espaço para isso, porque isso é importante, precisa ser prático para você não acabar desistindo aí da sua horta por ver tudo bagunçado, jogado, por não estar bonito. A oitava dica é exclusiva para quem vai cultivar ou em varandas de apartamentos ou então em terraços. É essencial que vocês verifiquem qual que é o peso suportado. Por quê? Colocar vasos, colocar terra, as plantas, tudo isso pesa, tá? Então vocês precisam verificar qual que é o peso que a estrutura aí suporta para ver o que vocês podem fazer. Alternativas para isso é preferir materiais que não sejam tão pesados, como por exemplo, usar ao invés de uma caixa de madeira, usar como a gente está usando aqui, as caixas de isopor. Ou então também vasos, apesar de vasos não serem os ideais, né? Mas se precisar utilizar vasos que sejam de plástico e não de barro, né? Que pesa mais. Fazer drenagem, utilize argila expandida, que é mais leve. Você pode misturar aí com parte do seu substrato também um pouco de fibra de coco ou de turfa, que são materiais leves e que vão ajudar
a diminuir o peso total aí da sua varanda ou terraço. E a 10ª dica tem a ver com a escolha do que plantar. Vocês que têm pouco espaço, mais do que ninguém, vocês precisam planejar antecipadamente. O que vocês vão plantar agora e o que vocês vão querer plantar depois que colher o que vocês estão plantando em primeiro lugar. A sucessão dos cultivos, porque o espaço sendo limitado, você precisa saber quanto tempo aquela planta vai ficar ali. E quando você colher isso aqui, eu vou colher daqui 8 meses. Quando eu tirar essa, eu vou plantar essa, digamos assim. Porque vocês vão precisar planejar antecipadamente para sempre ter as mudas na época certa e até, como a gente falou antes, antecipar e plantar no meio ainda de outras que você ainda está terminando de colher para ganhar tempo e aproveitar melhor o teu espaço. E se você tem dúvidas a respeito de saber o que plantar, quando plantar, em que mês pode plantar o que, nós temos aqui no canal uma playlist chamada Calendário de Plantio. Lá tem inclusive o calendário para vocês poderem baixar o calendário do mês lá. Quem quiser comprar a versão do calendário do ano todo também tem disponível o link, né, para Hotmart. Então vejam lá para tirar as dúvidas e poder definir bem certinho o que vocês vão plantar. E a dica número 11 é para que, mesmo plantando em espaços pequenos ou tendo que plantar em vasos ou em caixotes, você não se esqueça de plantar aí aquelas plantas medicinais que você mais costuma utilizar, ou que sejam para o tratamento de algum problema de saúde que você tenha, né? Aqui eu estou dando como exemplo a hortelã, que é boa para todos nós, né? Um chá muito digestivo, que sempre é bom a gente ter. Inclusive tá aí uma planta que é bom a gente limitar em um vaso, em um caixote, em algo assim, porque ela é bastante invasiva. Então essa definitivamente não é uma planta para plantar em canteiro, tá, pessoal? Porque ela tomaria conta do canteiro inteiro facilmente. Olha aqui, ó, ela vai saindo e vai aqui enraizando se ela encontrar terra e vai indo. É que nem aquelas, sabe aquelas grama brava que se enfia até no meio do piso? A hortelã faz isso também. Mas não deixem de plantar ervas medicinais, e não só ervas medicinais, pelo menos um tipo de flor também, não só para alegrar a sua alma, mas também para atrair aí polinizadores, porque se você estiver plantando tomates, pepinos, são plantas que, para que o fruto vingue, a flor precisa ser polinizada. E a dica número 12, a nossa última dica, não podia ser outra que reflita no que você vai plantar e escolha plantar coisas que você gosta de consumir. Porque tá cheio de gente que às vezes acaba plantando por empolgação, porque achou a semente, porque achou a mudinha na floricultura e nem gosta de consumir aquela verdura, aquele legume, ou aquele fruto, enfim, aquela salada. Então escolha, já que seu espaço é limitado, escolha plantar só aquilo que você mais gosta de consumir. Espero que essas dicas sejam úteis para ajudar vocês na organização do espaço de vocês. Se os colegas aí tiverem também sugestões para complementar, deixe aí nos comentários. Vamos uns ajudar os outros e buscar tirar o melhor proveito do espaço que a gente tiver. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E a gente aguarda vocês e se encontra novamente por aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!